Então, pessoal, estamos aqui iniciando mais essa aula. É a terceira aula, né? Desse pilar. Terceiro pilar, pilar 3, que é o pilar da organização. E agora nós vamos falar sobre prevenção de acidentes. Prevenção de acidentes, de riscos de acidentes e de violência. Vamos falar sobre a violência do idoso, isso é muito importante. É, Nesse pilar 3, pilar da organização, que a gente continua, né? Lembrando que o nosso treinamento tem quatro pilares, né? Pilar um, que é o pilar eh, do conhecimento, onde, né, nós estudamos diversos assuntos, né? Aí depois nós estudamos o pilar 2, eh, que foi de capacidades e competências, né? Habilidades e competências do cuidador de idosos, o pilar 3 que é a organização, e o pilar 4 que a gente vai ter as aulas práticas. Nesse pilar 3 nós já estamos na terceira aula, que é prevenção de acidentes, prevenção de riscos e violência contra o idoso. Competências a serem desenvolvidas. No final do curso, o cuidador deverá ser capaz de identificar e reconhecer situações de risco e integridade à física, identificar e reconhecer situações de risco à integridade física e psicológica da pessoa idosa, a fim de evitar situações de agravo, ou seja, situações de piora. Então, ele vai ter condições de identificar, reconhecer situação de risco, a integridade física, psicológica, mental, né, da pessoa, para evitar a piora e promover um ambiente seguro. Então, o cuidador, no final desse curso, ele terá a condição de fazer isso. Aqui nós trouxemos os tipos de violência contra o idoso, né? Segundo o Ministério da Saúde, ele alerta para diversas maneiras de violência contra os idosos, tais como a autoagressão, né? Refere-se à conduta da pessoa idosa que ameaça sua própria saúde e sua própria segurança, né? Ele mesmo, né? É de risco para ele. Ou a econômico-financeira e patrimonial, usufruto impróprio ou ilegal dos bens dos idosos e aí a gente vai vir outras a seguir. Então, existem vários tipos de violência, né? Existe a violência, eu não sei se você tem perto da sua casa, é o idoso, aí ele é aposentado, trabalhou 40, 50 anos, é aposentado. E agora a família, tem família, parte da família que fica ali só usufruindo do que o idoso tem, né? É uma dependência econômico-financeira e patrimonial, né? E as pessoas aproveitando. Existem lares que o dinheiro que movimenta ali para supermercado e os gastos básicos é dinheiro da aposentadoria do idoso. Quando eles não tomam dinheiro emprestado, né, nas financeiras, agora o governo está até regulamentando isso, toma emprestado das financeiras e aí o idoso fica com aquela dívida enorme. Mas o governo, o nosso governo tem trabalhado para desarticular essas empresas, né, que fazem esses empréstimos. Então, outros tipos de violência. Violência física é todo ato violento, tem até um lá na frente ali, é todo ato violento com o uso da força física de forma intencional, manifestada de maneira geral, mediante empurrões, beliscões, tapas, etc. Gente, isso é um absurdo, é uma agressão física mesmo. Empurrão, né, beliscão, tapa, né? Graças a Deus, Deus tem guardado os meus olhos, que eu nem tenho visto as coisas dessas. Violência e negligência. Negligência é a omissão por familiares ou instituições responsáveis pelos cuidados básicos para o desenvolvimento físico, emocional e social do idoso, ou seja, limita ele mais do que ele pode, né? Então, é a omissão por familiares e instituições responsáveis pelos cuidados básicos para o desenvolvimento desse idoso. É um idoso, entre aspas, quase que abandonado. Então, é negligente. Então, quando você encontra um idoso em alguma casa, gente, está certo que o comportamento do idoso você não pode levar ao pé da letra quando ele não tem condição de responder por si.
senão se torna negligência, abandono, né? E existe leis para isso. Existem leis e nós temos que colocar essas leis em práticas. As leis do nosso país funcionam. Tem gente que pensa que não funciona. Ela pode demorar um pouquinho, mas ela funciona. É, violência sexual é qualquer ação na qual uma pessoa, fazendo uso do poder a ter, presenciar ou participar de alguma maneira de interações sexuais contra a sua vontade, né? Então, é sério isso também, se souber de alguém que esteja sofrendo essa violência, ou fazendo essa violência, ou promovendo essa violência, ou, né, como foi colocado ali, presenciar, participar ou ter alguma maneira de interação sexual contra essa pessoa, contra a sua vontade, né? Então, graças a Deus também posso dizer que não vi. Graças a Deus. Psicológica, qualquer forma de menosprezo, desprezo, preconceito e discriminação, incluindo agressões verbais ou gestuais, com o objetivo de aterrorizar, humilhar. É muito difícil isso, mas muito difícil ver isso, né? Ter que presenciar isso, mas pode acontecer, né? Então, nós temos que estar prontos para isso. Tanto a violência sexual, psicológica, negligência física, né? É, por exemplo, quer ver uma violência, gente? É uma violência que o idoso está sofrendo. Aqui a gente chama de ônibus coletivo, a gente chama de lotação. Então tem aquelas cadeiras amarelas que é só para idosos. E hoje existe um número grande de idosos. Todos sabem disso, né? A gente já até falou sobre isso. Aí entra crianças de escola ou até outros adultos mesmo, sentam naqueles lugares. Aí os idosos entram, eles não têm condição de assentar, porque não tem espaço. E ali, gente, só que a gente tem que lembrar que eles são seres frágeis, as pernas estão fracas, os braços, as mãos estão fracas para ficar de pé segurando. Né? Então, isso é uma violência, né? Ele está sofrendo uma violência na própria, na própria cidade, né? Uma violência pública na lotação. É horrível, mas é a realidade. Para atender a esse eixo, no final do curso, o cuidador deverá ter habilidade para identificar situações de risco de violência, né? Eh, identificar situações de risco de violência, prevenir, atuar e mobilizar recursos que reduzam riscos. O cuidador de idoso ele tem condição de fazer isso. Analisar os riscos sociais e ambientais, a saúde da pessoa idosa com dependência, analisar os riscos sociais e ambientais, né, que o idoso pode sofrer, né? A sua saúde, né, e a sua com dependência. Então, o cuidador vai poder analisar esse risco, tanto no sentido social dele, quanto no sentido ambiental, né, ambientais, a saúde da pessoa idosa com dependência. A pessoa já está ali fragilizada, né? E aí parece que tudo contribui para que aconteça alguma coisa, até de ruim para ele. Por exemplo, uma coisa simples, gente a gente passa por situações de dengue, poços de águas, casas abandonadas, olha, casas abandonadas, casas que não estão habitadas e ali tem focos de dengue. Isso daí é analisar risco social e ambiental à saúde do idoso. Então, pode, né, estar comunicando, piscinas, né? Outra coisa também, o idoso mora, aí tem a casa, terrenos baldios, cheio de bichos peçonhentos, né? Aranhas que vêm para cá, para casa do idoso, cobras, eh, eh, bichos, né? Caranguejo, olha, falando caranguejo, até parece que é mar, né? Mas é muito risco, é muito bicho, né? Que atravessa e vem para casa do idoso. Então, isso também tem que ser notificado, né? Eu ia falar em escorpião, não é caranguejo, é escorpião, tá? Então, todos os bichos peçonhentos.
cobras, escorpiões, avaliar condições de risco de acidentes domésticos e propor alternativas para resolução ou minimização. Um exemplo disso, condição de risco de acidente doméstico, é barra de ferro colocar no banheiro, né? Nas escadinhas, tiver rampinhas para subir, cuidado com tapete, cuidado com quinas de móveis, né? Tirar móveis da frente para o idoso passar, pelo menos para tentar solucionar, né? Propor alternativa para solucionar ou minimizar. Gente, isso é para dar sugestão com cuidado. Você não é nenhum engenheiro, você não é nenhum arquiteto, né? Você é um simples e maravilhoso cuidador de idosos. Né? Então tem que saber muito isso. Identificar situações de autonegligência e promover os encaminhamentos necessários. Autonegligência, o próprio idoso se sabota, o próprio idoso não se cuida, né? Às vezes não toma medicação na hora certa, não faz o que é preciso ser feito para ele mesmo, não toma um banho se ele que tem condição de tomar, né? Não alimenta no horário certo, deixa as coisas sujas se ele tem condição de varrer, então precisa de muito cuidado. Prestar atenção nisso para poder estar ajudando. Fazer os encaminhamentos necessários, promover os encaminhamentos necessários. Ou seja, você, como cuidador de idoso, com essa visão holística que você tem, vê o idoso numa situação dessa, aí quais os serviços que você deve comunicar? Gente, o CRAS, que não é longe, a comunidade tem CRAS, né? O 190, o 100, né? Vão estar sempre orientando o que fazer, quando você não tem um familiar por perto. Por exemplo, outro dia aqui, meu vizinho, não conheço não, meu marido que conhece, mora na rua, morava, né? Uns quarteirões aqui abaixo. Morava sozinho, teve um infarto, morreu sozinho no quintal da casa. Ou seja, será que alguém poderia ter salvado ele, alguma coisa nesse sentido? Morreu. É negligência da família? É negligência dele? É negligência de vizinhos? Eu não sei. A gente não está aqui para julgar, mas tem coisa que pode ser evitada. Identificar sinais de maltrato e promover encaminhamentos necessários, né? É o que eu falei, né? Que aconteceu por não se fazer. Maltratos, né? Às vezes o idoso está emagrecido porque perde o apetite, porque ele, não é que ele perde o apetite, ele tem dificuldade de engolir. Dificuldade de engolir. Aqui, né, aqui tem musculaturas que servem na área do pescoço só para engolir, para tracionar a língua, que a língua serve para tracionar o alimento. E ele não tem condição, às vezes ele emagrece porque ele não consegue alimentar de forma correta, né? É sinal de maltrato. É o sinal, às vezes a pessoa tá até sendo negligente, mas não sabe o porquê, né? Eu lembro que a minha mãe cuidava do meu pai e meu pai tinha dificuldade de engolir. Aí ela falava assim: não, ele tá me pirraçando. Olha como é que ele tá juntando a comida tudo na boca. Não é que ele tá. Eu falava, mãe, não é que ele tá juntando a comida na boca. É porque ele não tá conseguindo rastrear a comida para dentro. É por isso. Aí que ela foi identificar e foi saber que realmente não era culpa dele. Identificar situações de violência intra e extrafamiliar. Que tipo de violência esse idoso está sofrendo? É dentro da família? É fora da família? É do vizinho? De onde que é? Como que ele está sofrendo? Tem que saber isso. Estimular a pessoa idosa e seus familiares a participar de programas sociais locais que envolvam orientação e prevenção da violência intra e extrafamiliar, entre outros, né? Então, estimular, né, para estar participando de programas, para entender. Programas sociais locais, gente, acontece no posto de saúde, acontece no CRAS, na associação, né? E nós aqui em Curveiro, nós temos a nossa associação aqui bem ativa. Eu já vi em outros bairros também, CRAS ativo, né? Então, o serviço público está ativo. Nós é que temos que ter a o interesse de estar buscando esses programas, participar para a gente entender melhor. Então, estimular a pessoa idosa e seus familiares a participar disso, né? Notificar caso suspeito ou confirmado de violência contra a pessoa idosa, notificar, não pode esquecer, né? Eh, Aí aqui tem uma senhora, né? E parece que não sei se é filho ou se é neto, falando forte com ela. Olha pra você ver que desagradável. Uma cena dessa é horrível, gente. Horrível. Horrível mesmo. Tem que ser comunicada.
O combate à violência contra o idoso, negligência, abandono, agressões físicas e psicológicas, são formas frequentes de violência contra a pessoa idosa. Em caso de violência, de direitos, denuncie, diz que 100. Então, nós temos vários, né? É 100, é o 190. Nós podemos, se tiver na dúvida, quaisquer desses telefones, desses números, podem ser ligados e eles vão orientar qual que você vai ligar diretamente, né? Então, a gente, né, vem trazendo isso com muita, assim, firmeza, porque esse ser é um ser muito importante na nossa trajetória, porque nós vamos ser idosos um dia, então nós temos que pensar em nós também, né? Vamos ser idosos, então se nós tratamos alguém bem, nós vamos ser bem tratados também. E hoje a longevidade, gente, tem muita gente vivendo até 100 anos. Muita gente, então vamos viver esses 100 anos com qualidade, qualidade mental, qualidade psicológica. É isso que a gente quer através desse trabalho, preparar. eh, Cuidador de idosos que estejam nesse nível, né? Que saibam, eh, que saibam identificar esse tipo de situação e que saibam resolver, né? E nós temos serviços públicos que são próprios para isso. Então, nós temos que usar o serviço público ao nosso favor, a favor do nosso idoso, a favor do familiar do idoso, né? Então, nós temos que aprender a estar utilizando esses serviços e não pense duas vezes. Denuncie se você vê alguma violência, tá? E espero contar com vocês. Então é isso que a gente ia falar hoje. É uma aulinha curta, né? Mas uma aulinha muito interessante, muito interessante. Até a próxima aula.